Ah, foi. Bom dia. Bom dia. Vamos hoje para o nosso segundo shiur de Halachá e filosofia. A gente está aqui no livro Kissur Shulchan Aruch, resumo do Código de Leis Judaico, na página 36. Capítulo 1, artigo 2. Lá para frente. Aí, 36. Obrigado. Acordar de manhã e recitar o Modeani. Até mesmo ao se deitar no leito, é preciso saber diante de quem se está deitando. E ao acordar, deve-se lembrar das bondades de Hashem por restituir-lhe a alma, entregue e cansada, e agora devolvida revigorada e repousada, a fim de estar pronta para servi-lo com toda a capacidade ao longo do dia. Já que o homem foi criado com esse propósito de servir a Deus, conforme foi dito, renovado as manhãs, grande a tua confiabilidade, ou seja, a cada manhã o homem se transforma em uma criatura nova, e por isso deve agradecer a Deus de todo o coração. Então agora a gente vai ler a primeira alahá, a primeira lei, ou seja, mais prática, mais direcionada. Ainda deitado na cama, a pessoa deve dizer: Modeh ani lefanecha, melech chai vekayam, shechezarta bi nishmati bechemla, rabá emunatecha. Sou grato a ti, Rei vivo e eterno, por ter devolvido dentro de mim minha alma com misericórdia. Grande a tua confiabilidade. Deve-se, aqui ele fala, apesar de as mãos não estarem limpas, é permitido recitar essa prece porque o nome de Deus não é preferido. Deve-se fazer uma pequena pausa entre a pronúncia da palavra Bechemla e da palavra Rabá. Ok. Então, leitura talvez já é suficiente por hoje. Então, vamos lá. O que a gente falou? A pessoa, quando acorda de manhã, ele tem que agradecer a Deus. E a maneira clássica da gente agradecer é falar o trecho no Modeani. O Modeani tem que aprender a falar de cor. Porque se você vai estar indo na cama, pegar o livro, pegar o óculos, abrir o olho, acender a luz, você já perdeu. Então tem que aprender a falar ele de cor. E perigo de acordar a esposa. Oh, tá, é perigo de vida. A gente costuma fazer assim com as mãos. Esse gesto é um gesto original judaico. Depois fizeram plágio dele, mas esse aqui é original judaico. E a gente curva a cabeça, fala um pouco curvado, meio sentado, meio já curvado, e a gente assim, essa posição adequada de fazer um Modeani. E aqui só as leis práticas, mesmo que as nossas mãos ainda não estão limpas, a gente não fez a higiene bucal, não fizemos a higiene corporal, estamos com as mãos sem netilat yadayim, que normalmente sem as mãos limpas eu não posso fazer nenhum tipo de brachá, mas esse Modeani não tem o nome de Deus. Então ele foi feito justamente para que assim que você acorde, você já tem como se comunicar com Deus de uma maneira sem precisar falar o nome dele, sem precisar ainda lavar a mão. E aí ele fala que entre a palavra Bechemla e Rabá, você tem que fazer uma pequena interrupção, como se fosse ter um ponto lá. Vou explicar o porquê desse ponto daqui a pouco. Então, até aqui a lei prática, a gente já sai daqui com uma lei na mão, no bolso, saber falar todos os dias Modeani. Modeani, se eu não me engano, são 15 palavras. Modeani, lefanecha, melech, chai, vekayam, shechezarta, bi, nishmati, bechemla, rabá, emunatecha. 13. Tá. Eu lembro alguma coisa que as pessoas fizeram uma conexão uma vez, de que dizem, ele vai trazer também depois, de que quando a gente levanta da cama, você não deve pular imediatamente. Né? Você estava deitado, meio, de repente você pula, não faz bem para a nossa saúde. Então, assim dizem, que é uma média de 10, 12 segundos que a pessoa tem que esperar até levantar da cama. Eu, normalmente, na hora que toco o alarme até levantar, demora um pouco mais do que isso. Vai apertando o snooze, vai apertando, né? Soneca. Aí para cumprir bem essa alahá. Eu tinha um professor na Yeshiva, a gente sabe que a gente vai ver depois que a pessoa, quando vai dormir, tem que dormir numa posição e acordar na outra posição, virado de lado, direita, esquerda. Aí o professor, quando a turma chegava às 11 da manhã, na Yeshiva, que era para chegar às 7, né, vocês acordam no meio, você acorda de manhã e fala, poxa, mas acordei do lado errado. Preciso virar para o outro lado e ver se eu acordo do lado certo. Aí o cara fica lá a manhã toda tentando acordar do lado certo, aí ele acaba acordando um pouco mais tarde. Então, essa é a ideia da gente esperar um pouco. Claro que o Modeani não foi feito para isso, mas ele tem esse efeito também da gente não levantar imediatamente, que pode ser perigoso. Mas esse não é o motivo do Modeani. Então, vamos tentar entender o que é esse Modeani e qual o sentido da gente fazer ele e começar o dia com ele. Então, o sentido mais simples, a gente falou, agradecer a Deus, você levantou, acordou renovado. Então, alguns conceitos mais aprofundados que vai ajudar a gente a fazer com um pouco mais de kavaná. É trazido que quando a gente, uma comparação com o Modeani,
que é o seguinte, que quando eu pego, por exemplo, um dinheiro emprestado de alguém, a pessoa pode pedir um penhor, certo? Então, essa é aquela história, o cara foi com a esposa no banco, e aí ele parou o carro lá, falou, olha, eu vim aqui pedir um empréstimo. Falou, quanto você precisa? Ele falou, R$ 10. 10 reais. Tá bom, R$ 10. Não, mas vou deixar aqui um penhor para vocês. Pode deixar. O que que você vai deixar? Meu carro. Desproporcional, mas tá bom. Assim a gente está garantido. Ele sai de lá, deixa o carro lá, vira para a esposa. Bom, agora que a gente já viajar, já temos onde deixar o carro de graça. R$ 10 não. Ele pegou os R$ 10, depois vai devolver o mesmo os R$ 10. É de graça. É? Ah, talvez 11, é. Dependendo, uma semana já dá para virar 20 já. Depende da inflação. Bom, então quando a gente pega algo emprestado, você pode deixar um penhor. O que que acontece? Um dia você chega para o cara que te emprestou dinheiro e fala, olha, eu deixei com você meu relógio de ouro, meu Rolex. Tô te devendo, mas eu vou numa festa, uma questão de status, eu queria pegar o relógio. Te devolvo amanhã, tudo bem? Tá bom, tudo bem. Você me devolve amanhã, eu devolvo. Beleza, você vai na festa, pega, vai, se mostra para todo mundo que você tem lá o Rolex. Tá devendo 1 milhão, mas ninguém sabe disso, então você... Tudo bem. Aí você volta, devolve pro cara. Passa mais um mês, fala, olha, tem mais uma festa, um encontro com os amigos. Ah, peraí. E quando que você vai pagar o negócio? Você vai ficar pegando de volta quando você precisa, e quando você vai pagar o negócio? Chega uma hora que ele não vai mais te devolver, eu falo, bom, agora tá, ou deixa o relógio comigo, ou vendo ele, ou me devolve o que você me deve. Hashem, ele dá pra gente, todos os dias, ele empresta pra gente vida. Segundos, minutos, horas, dias, anos. E nós deveríamos estar pagando a dívida para ele, certo? A gente deveria estar devolvendo, fazendo a missão que ele nos incumbiu. O que acontece? Teoricamente, já que você, eventualmente, pode ser que não esteja pagando sua dívida, então a Hashem vai falar, bom, então eu vou cobrar daquilo que eu tenho na minha mão, na tua vida. E a Hashem, com sua misericórdia infinita, ele fala, bom, talvez ontem você não pagou suas contas. E hoje de novo você vai me pedir o relógio emprestado. E amanhã de novo o relógio emprestado. Quantas vezes você vai pedir emprestado e você não vai... Quando você vai começar a pagar a sua dívida? E Hashem, com a sua Vechemla Rabá, que isso é a grande misericórdia que a gente falou no Modéani, ele, Rabá e Munaterra, ele confia muito na gente. Rabá significa muito, é a sua emuná, a sua fé. Então a explicação, uma das explicações é que Deus confia muito na gente. Aquele cara que está te devendo, e ele pega o penhor emprestado de novo, e ele não te paga, e ele não te paga, e ele não te paga, e ainda você continua dando para ele o penhor. A gente não tem essa capacidade, a gente já teria perdido a paciência. Mas a gente começa o dia já agradecendo, não simplesmente obrigado por devolver minha alma. O fato que eu estou recebendo a minha alma não necessariamente é algo que eu já deveria, eu mereço receber. Em inglês se fala take for granted. Não é uma coisa normal. Eu preciso, na verdade, apreciar que muito provável que perante os minutos e dias que a Hashem vem me dando, talvez eu estou com uma dívida acumulada bem grande. Mas a Hashem, ele confia na gente. Então, um pensamento que eu, acho que quase todo dia eu penso, saindo de casa, olho para o céu, eu penso, uau, a Hashem me deu mais um dia, quer dizer que ele está confiando em mim. Não sou dos melhores, talvez não seja dos piores, mas assim, como Jacob Avinu falou, tudo que, tudo que a gente fizer perante Deus é muito pouco. O que ele dá para a gente é muito mais. O fato de você receber a alma saudável, e às vezes não saudável, não tão saudável, Sim, pode ser um aviso. Né? pode influenciar, com certeza. Com certeza, já toco nesse assunto. Mas o primeiro ponto é você falar, uau, se a Hashem me deu mais um dia, quer dizer que ele está confiando em mim. Que hoje vai valer a pena eu viver. Ah, mas ontem talvez não fiz jus. Mas se ele me deu hoje, quer dizer que ele fala, vai que hoje eu sei que você vai. Hoje eu tenho certeza que você vai conseguir. Ah, agora do aviso que ele está falando, está escrito o seguinte, só, não é fugindo do tema, é a mesma coisa, mas está escrito que até Yaakov vindo não havia doença. A pessoa espirrava e quando ele espirrava saía a alma junto e por isso a gente fala saúde. Aí a ideia de saúde, verdade? E aí a Shema deu a dádiva que Yaakov vindo ficou doente. Está escrito ele envelheceu, ficou doente e é uma oportunidade para a pessoa, é o aviso que você falou para a pessoa fazer tshuva. É uma oportunidade para a pessoa se arrepender de seus pecados. E ainda, também, a pessoa pode, eventualmente, rezar para Hashem. Hashem reestabelece a saúde dele, rezar para Hashem. Então, essa é a ideia do aviso que Hashem ele deu para a gente. Então,
é doloroso ver alguém sofrendo, mas ao mesmo tempo tem o seu lado, né? Sempre existe. Vou contar uma história muito bonita que eu vi. Eu vou contar, vale a pena. Um pouco fácil. Queria fazer uma pergunta? Não era. Já respondeu? Olha que bonita essa história. O cara que conta a história, ele mora em Israel e o pai dele, ele é americano, o pai dele morava nos Estados Unidos. E aí o pai dele estava com aquela doença, avançando, avançando. Ele já tinha ido para os Estados Unidos algumas vezes, ficou com o pai, voltou, foi, voltou. Até que um dia ele está em Israel, no meio da madrugada, ele recebe a ligação. Bom, tá bom. Ele tenta ligar para o aeroporto, ligar para a companhia, tentar, né, comprar a viagem de última hora, comprou a viagem, já ia sair correndo para poder chegar a tempo no enterro. Ele consegue rapidamente passar numa loja judaica, falou, vou pegar alguma coisa para ler no avião, sabia que não tinha celular, ou queria uma coisa mais... e ele falou, bom, eu estou indo lá, meu pai faleceu, vou pegar alguma coisa ligada a luto. Ele tinha pouco tempo na loja, passou rapidinho, viu um livro escrito alguma coisa alusiva a luto, pegou, pagou e foi embora. Bom, tá no avião, claro, muito chateado. Ele começa a pensar, falou, primeiro ele estava assim muito chateado, por que meu pai precisou sofrer tanto? Por que meu pai precisou sofrer tanto, tantos anos, sofrendo, sofrendo, sofrendo? Não seria mais fácil, talvez, se fosse de repente, talvez, não passasse por tanto sofrimento? Ele estava com essa pergunta na cabeça. E depois ele abre o livro, vê se ele pega algum, sei lá, inspiração. Ele abre o livro, ele vê que o livro era basicamente o texto do Cádiz com a tradução e transliteração. Era basicamente isso. Coisa que para um homem como ele, religioso, não precisava desse livro. Fui na loja, comprei, queria alguma coisa para poder ler, me inspirar, mas aqui não tem mais nada além do Cádiz, assim, muito, muito básico. E ele falou, por que eu peguei esse livro? Tá bom. E está no meio da viagem. Chega um cara, fala, olha, o senhor é rabino? Ele já tinha rezado no voo, foi shacharit, não sei o que. Ele falou, não sou rabino, mas aí eu preciso falar com alguém. Eu preciso falar com alguém. Você pode me ajudar? Posso, né? Não sou rabino, mas vamos conversar. Eu estou muito, muito chateado. Foi muito chateado. O que aconteceu? Acabei de receber a notícia que, de repente, meu pai faleceu. Tão doloroso. Por que precisava ser desse jeito? Por que não podia ser uma coisa assim, sabe? Eu não consigo me conformar. Não consigo me conformar. Talvez você pode me dar alguma ajuda. Não sei nada sobre judaísmo, mas estou vendo o senhor que você tem alguma coisa. Fala, olha, eu não tenho muitas explicações para te dar, mas eu tenho um livro aqui que talvez vai ser útil para você. É importante você falar o Cádiz quando alguém falece. Então, ele estava no céu, estava perto do céu, estava no avião, e a Hashem deu para ele as duas respostas. Né? E a resposta não é por que desse jeito ou por que do outro. A resposta, a gente não entende os caminhos de Hashem, mas você está chorando porque demorou, o outro está chorando porque foi rápido e foi de repente. Você está se perguntando para que você pegou o livro? Você pegou o livro para poder ajudar uma outra pessoa. E fazer mais uma mitzvah em mérito do teu pai, quem sabe? Que seria maior do que você ler um livro que desse uma explicação profunda, filosófica sobre o que acontece depois, vida após a morte. Tá certo? Então, lembrei dessa história. Então, a gente não entende os caminhos de Hashem, mas tudo é um aviso. Eu acho que o maior aviso de que quando a gente fala, o cara, né, ficou doente, quer dizer que, eu acho que o maior aviso que eu estava querendo dizer no começo, quando você acorda de manhã, a Hashem está te avisando, olha, estou confiando em você que hoje você vai fazer muita coisa boa. Eu confio em você que hoje valeu a pena, vai valer a pena eu te dar mais um dia. Com isso a gente começa o dia. Então esse é o maior aviso. Dúvidas? Mais um ponto curioso. Ele falou aqui que a gente tem que parar entre a palavra Bechemla, que significa com misericórdia, Deus me devolveu a alma com misericórdia, Rabá emunatecha, ou seja, fazer uma pausa. Quer dizer, Chemla quer dizer com misericórdia. Então você poderia ler com misericórdia grande, você confiou, ou você me devolveu a alma com misericórdia. Ponto. Que é o que ele fala para a gente fazer. Grande é a sua confiança. Então a gente faz esse ponto porque no texto, para a gente entender que Rabá Emunatecha é uma coisa como se fosse a parte. Deus ele está te declarando, olha, eu confio em você. Grande é a sua confiabilidade, como se fosse uma outra parte do texto. Deus ele fez tudo isso por quê? Porque ele confia que hoje você vai ter um dia diferente. Segunda maneira de interpretar, que Rabá Emunatecha é para nós. O que significa isso? Um dos fundamentos da nossa fé é a gente saber de que, quando Mashiach chegar, a gente vai ter a ressurreição dos mortos.
A gente para e pensa uma coisa como essa, parece uma coisa de outro mundo. Difícil da gente acreditar. Então, todo dia, quando a gente acorda, você pode parar e pensar que, na verdade, é uma mini ressurreição. Que é o que ele falou. A gente vai dormir cansado, exausto, estressado. Se acorda de manhã, mais cansado, às vezes. Quer dizer que você não dormiu direito. Mas quando você dorme direito, tá certo? Você acorda revigorado. Então, o que quer dizer Abaemu na terra? A gente confia, olha, uau, se Hashem ele é capaz, e eu vejo isso todo dia, na hora que eu vou dormir cansado, eu acordo revigorado, quer dizer, Hashem me deu uma nova injeção de vida, eu consigo recarregar minha bateria. Então, por que não? Isso não poderia acontecer de uma maneira mais completa, que até o nosso corpo que se decompôs, Hashem também, que é o mesmo Criador, ele que do nada fez o nosso corpo, que fez a existência, claro que ele pode pegar um corpo, como o Talmud diz, que já existiu, e trazer ele a existir de novo. Ou seja, é a ideia da renovação. A gente entender todo dia que Hashem de verdade está dando para nós uma ressurreição a cada dia. Cada dia é uma nova oportunidade, cada dia ele está confiando na gente, e cada dia a gente tem que parar e meditar. Uau, ele confia em mim, ele está dando para a gente uma nova vida, então vamos começar o dia certo. Tranquilo? Certo? Não, com esse vírgula, com esse ponto que dá o sentido mais certo Para esse trecho. Agora, Rabino, tem uma pergunta para você. Ah. Por exemplo, quais são... Estava esperando. Então, abrindo a pergunta de maneira mais ampla, então, o Arthur perguntou como que eu sei, ou como que a gente pode saber, nós, como a gente pode saber se a gente está cumprindo aquilo que a gente precisa estar cumprindo ou não. Que eu falei no início, a gente muitas vezes está com dívidas perante a Hashem. Então, o mais simples é ler o livro que a gente está lendo. Aqui é o livro de regras. Como eu falei, começa com 613, certo? Para começar. Cada uma delas tem mais umas 613 detalhes e etc. Mas começa com essas. E discussões das discussões, certo? Mas eu vou te falar uma frase muito bonita que eu vi agora essa semana passada. Tinha um grupo de universitários que foram ter um encontro com o Rebbe, só para eles. E aí um deles estava, né, um rabino ortodoxo, religioso, radical. Como será que ele olha para nós? Somos universitários, laicos, curiosos, pensadores, não necessariamente alinhados exatamente com a linha ortodoxa, radical da Torá, certo? E ele fez alguma pergunta provocativa, tentando, não lembro qual foi a pergunta exatamente, mas como que o senhor olha para a gente? Né? Quem somos nós? Não somos necessariamente kasher ou shabat, eu não lembro como foi a provocação exatamente. E o Rebbe falou uma coisa muito bonita também, que na vida, a gente olha como se fosse que a gente está numa escada. Às vezes tem uma pessoa que está lá no topo da escada, só que ele está descendo. Tem uma pessoa que está no primeiro degrau, só que ele está subindo. Então, qual dos dois está no seu crescimento? Então, é muito mais importante a direção para onde você está indo do que onde você está. Porque muitas vezes, onde você está, você ganhou de graça. Você já nasceu num lugar onde você já tem certas predisposições, educação, que pode te dar oportunidades que outra pessoa não teve. Já outra pessoa que teve muito menos oportunidade, mas ele está dentro do que ele consegue fazer, tentando a cada dia subir mais um nível, essa é a pessoa que está em cima verdadeiramente. Então, é o direcionamento da pessoa e não o que ela está fazendo. Como uma vez o Rebbe resumiu, ele falou, alguém falou, Rebbe, eu quero ser seu aluno, seu seguidor, o que eu preciso fazer? Me dá A, B, C. Ele falou, se cada dia você acorda e fala, eu quero ser hoje melhor do que ontem, você pode entrar no clube. Clube porque não tem clube, mas essa é a frase. Muito bom. Certo? Ia falar só mais uma coisa um pouco mais profunda, de que a Kabbalah explica o seguinte, olha que bonito. O Modéani, a gente não fala o nome de Deus, porque a gente está com a mão suja. Então seria mais ou menos que os sábios, bom, vamos quebrar o protocolo. Normalmente, quando você vai agradecer a Deus, você precisa falar o nome de Deus. Mas já que você está impossibilitado tecnicamente de agradecer com o nome de Deus, então a gente tira o nome de Deus e fala Modéani lefanecha, perante você, sem falar quem é esse você, para não pronunciar o nome de Deus sem estar fisiologicamente pronto para isso. Mas o motivo mais profundo da Kabbalah diz o seguinte: Modé Ani seria uma declaração máxima de um judeu, parecido com o Shema Israel. Modé Ani. Eu agradeço eu, não é nem eu agradeço. Mas imagina a primeira palavra do dia fosse eu.
A segunda, tudo bem, a gente já está acostumado, mas a primeira tem que ser modê, agradeço. Então, nada nesse mundo pode atrapalhar um Yehudi, a essência dele, se conectar com Deus. Às vezes, uma pessoa, no sentido figurativo, pode estar com as suas mãos sujas, com a sua boca suja, com o seu corpo não higienizado, no sentido figurativo. Chega essa frase e diz pra gente, não importa o que você fez ontem, não importa quem você foi. Você tem uma conexão com lefanecha. Lefanecha, você fala você, que é muito além de chamar a pessoa pelo nome. Chamar a pessoa como um adjetivo, doutor, não é a pessoa. Pai, filho, irmão, professor, aluno, são adjetivos, são detalhes. Quando eu falo você, é direto. Então, Modéani, pelo motivo simples, a gente está impossibilitado de falar o nome de Deus. O motivo mais profundo é justamente o contrário. É um momento onde, mesmo que eu estou impossibilitado, espiritualmente, nada, na verdade, vai se antepor na conexão que eu tenho com Hashem. Esse é mais um incentivo para a gente acordar de manhã e saber que eu estou começando um novo dia. É uma ressurreição. O que aconteceu até agora não importa. Hoje eu vou começar um novo dia com novo vigor, com nova força, porque Deus depositou confiança e fé em mim. Concluí hoje por aqui. Foi